São João, capítulo 5, versículo 36 ao 39. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Faz a oração também. Pai Celestial, Deus bendito eternamente, estamos gratos, Senhor, por este momento que temos chegado, Senhor, para estarmos na Tua presença, Senhor, falando contigo, Senhor, ouvindo a Tua voz, Senhor, saciando nossas almas, estamos agradecidos, Pai, rogamos as Tuas bênçãos, Senhor, sobre a Tua palavra, Senhor, venha falar aos nossos corações nesta hora, Pai, em nome do nosso Jesus, de nós todos oramos. Amém, Senhor. Amém. Examinai as Escrituras. Porque em cada era, Deus tem a sua palavra para se cumprir. Deus dividiu a sua palavra em cada tempo, em cada era. Como a Bruna fala nessa mensagem, Amém. o Cristo identificado em todas as eras, em seu parágrafo 46, Umbanda nos explica isto. Agora, nós descobrimos que ele identificou a si mesmo como filho do homem aqui, agora, para cumprir. Agora, quando ele veio à Terra, lembre-se, ele identificou-se ao público externo, ele identificou-se como filho do homem. Ele veio como filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Agora, filho do homem é um profeta. Até Jeová, ele próprio chamou Ezequiel, disse, filho do homem. Jeová falando para um homem profeta, chamou o filho do homem. E Jesus identificou a si mesmo como filho do homem, pois as Escrituras não podem ser quebradas. Em Deuteronômio 18:15, Moisés disse, os filhos de Deus, os filhos de Israel disseram, não deixe que Deus fale mais, nós queremos que Moisés fale conosco. Ele disse, eu não falarei mais com eles, desta maneira, no entanto, eu lhes enviarei um profeta. Em Deuteronômio 18:15 ele disse, o Senhor vosso Deus vos levantará um profeta como eu. Então aquela escritura não pode ser quebrada. Ele tinha que vir como filho do homem, como profeta. Senhor. Agora isso foi para a sua era, quando ele estava aqui sobre a terra. Então quando ele morreu, ressuscitou, ascendeu e enviou o Espírito Santo, que era o Filho de Deus. Deus é um Espírito e através da era, da igreja, tem sido Filho de Deus. Amém. E então no milênio, é o filho de Davi, sentado no trono, reinando. Ele ascendeu, aquele que vencer, se sentará comigo em meu trono, como eu venci, e me assentei no trono de meu Pai. Ele está sentado no trono do Pai agora mesmo. Amém, Senhor, é verdade. Mas no milênio ele assentou-se em seu próprio trono, como ele é o filho de Davi. Ele é o filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Vejam, é realmente perfeito. Então, essa mensagem foi pregada em 64. E o Morano está falando aqui que ele está no trono do Pai agora mesmo. Né? Amém. No parágrafo 51, ele nos fala isso. Então, essa coisa que Jesus já voltou, saiu do trono do Pai, né? É tudo engano, mentiras, né?
enganos. Senhor. Ou seja, as pessoas não sabem realmente qual foi a palavra que se cumpriu nessa última era. Os grupos da mensagem, né? Os grupos da mensagem. Por quê? Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas com grandes sinais e maravilhas. Se possível for, enganaria até os eleitos. Ou seja, coisa muito próxima. Pessoas que creem no Mombrana, que diz crer no Mombrana, né? Enganaria os próprios eleitos, se fosse possível. A coisa é muito parecida, né? Não é as denominações tradicionais, né? Isso não engana ninguém, puxa, né? Não engana aqueles que são eleitos, não tem como, não representa perigo para aqueles que são eleitos, porque se possível for, enganaria até os eleitos, é algo muito parecido realmente, né? Muito parecido para enganar. E tem que ser então, né, pessoas dizendo pregar a mensagem. Dizendo pregar a mensagem. Mas o diabo hoje fez uma confusão no meio dos grupos, né? Conseguiu semear no meio deles a heresia de que eles não são denominações. Ah não, nós temos a foto Mombrana, lemos a mensagem dele, então não somos denominações. É um engano muito grande isso aí, né? Senhor. Porque o Mombrana fala na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, no parágrafo 148. Isso, é verdade. Né? Vocês que creem em mim, quando vocês colocar um homem como líder, esperar que ele confirme a palavra. Né? Esperar que ele confirme a palavra. Você não vai crer enquanto aquele homem não falar. Né? Vocês já se tornaram denominações e morreram. Você esperar que um homem confirme o ensinamento do Mombrana. Vocês precisam de uma coisa desta? Um dia uma irmã falou para mim aqui, né? Falou para mim, se o meu pastor, que tem 50 anos, 40 anos de ministério, se ele crê nessa doutrina do Filho do Homem, eu também vou crer. Porque ele é o homem de Deus e realmente, se ele crê, porque esse ensinamento é de Deus. Ou seja, ela não estava crendo no irmão Brana. Ela estava crendo naquele homem. Aquele homem teria que dar um amém para ela. Isso é de Deus, irmã. Aí ela ia crer. Mas já está na mensagem, né? Que nesta era não foi filho de Deus, filho do homem. Mas ela esperou que um homem, que ela creu nele, igual o anjo do Brasil, né? O servo do Brasil, né? Cada um acha que o servo do Brasil é um homem, uma pessoa, um anjo, né? Que ia espalhar a mensagem para o Brasil, em 7 rádios, né? Babá. Eu creio nesse anjo e se ele ensinar isso, eu vou crer nele. Né? Eu vou crer nele. Por isso que o Brasil está nessa confusão de doutrina. Por causa do quê? Porque crendo em homens. Aonde o Mombrana ensinou que o dízimo é do pastor? No entanto, todos esses anjos pregam isto. Diz ser anjo, né? Entre aspas. Né? Diz ser anjo. Né? O Mombrana falou, o dízimo vai para o pastor, para ele administrar, não é dele. É verdade. O administrador não é o dono do dízimo, ele é o administrador. O Mombrana fala, o dízimo deve ser administrado no reino de Deus. Ele pode usar, se precisar, lógico, para a sua necessidade básica, mas não é dele. Sim. Mas o povo não quer saber do que o Mombrana fala. É o que aquele homem fala sobre a mensagem. É o que ele diz ser, né? Não adianta, o Mombrana fala em várias mensagens. O sétimo selo não foi revelado. O sétimo selo não foi revelado. Mas para isso não adianta. O que importa é o que esses homens ensinam. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Tem pessoa que crê, né? Eu creio que o irmão, ele veio, é um homem de Deus. E se ele falou que o sétimo selo foi revelado, eu não vou crer em nada diferente disso. O Mombrana fala em 4 mensagens, né? O sétimo selo não foi revelado. Isso não será dado a conhecer ao povo. Amém, né? Foi escondido, para o diabo fazer um grande estrago com ele. Isso não foi revelado. E nunca será revelado. O Mombrana fala isso. Mas não adianta, eles homens creem, não, creem no fulano e tal, no irmão da Alemanha, no irmão fulano, no irmão do Brasil, o que ele falar para mim, né? Ou seja, só denominações estão mortas. O Mombrana fala, o sétimo selo não foi dado a conhecer, não será dado a conhecer a ninguém, né? A ninguém. Mas o sétimo selo teria que ser revelado. Não, o Mombrana fala na mensagem que
O sétimo anjo viria revelar 6 selos. O ministério dele é revelar 6 selos. Ah, não, Bruno tem que ressuscitar para revelar o sétimo. Não. O ministério do sétimo anjo é revelar 6 selos. Isso está na mensagem. Na mensagem. Senhor, é verdade. Provando a sua palavra. De 64, azulzinha, né? Do parágrafo 271. Ali ele fala: era para o sétimo anjo abrir 6 selos. Né? Então o ministério do anjo é revelar 6 selos. E também na mensagem. O futuro lar 162, Mubana fala: a nuvem de anjos abriu 6 selos. Né? Aquele estrondo, aquele dia, abriu 6 selos, não 7. Né? Não 7. Mas nada disso importa. É verdade, pai. Nada disso importa para essas pessoas, porque elas estão enganadas, né? Iludidas por esses falsos pregadores, falsos mestres. Né? Mas a Escritura diz bem claro para nós: examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque né, nelas contém a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Senhor, é verdade. Então Jesus teria que vir como filho do homem, um profeta, não como filho de Deus. Por isso que ele nunca se identificou ali quando esteve na terra como filho de Deus. Né? Ele não fez sinal algum para mostrar que é filho de Deus. Por quê? Porque ele veio como filho do homem. Então, ele sempre se identificou como filho do homem. Né? Como filho do homem. Agora, nas eras da igreja, sim, nas eras da igreja ele veio como filho de Deus. E virá agora a segunda vinda, ele virá como filho de Davi. Filho de Deus é ele numa forma espiritual, numa forma sobrenatural, não literal, não humana. Né? É ele numa forma assim, com pouco da palavra de Deus. Né? Isso foi nas eras da igreja, que foi um dia nublado, poucos sinais. Senhor, é verdade. A Escritura diz bem claro, né? No entardecer haverá luz. O mesmo sol, a palavra sol no inglês, né? Tem a pronúncia de filho. Filho. Né? Então, o mesmo sol, o mesmo filho que veio no Oriente, terá que se manifestar no Ocidente. Como está em São Lucas 17:30, né? Está essa escritura. Mumbrano nunca usou Mateus 24. Porque Mateus 24 nos fala de outra vinda, né? Porque esse ministério do Filho do Homem não foi vinda, na verdade. Foi manifestação, né, do Filho do Homem. Amém. Porque existem 3 vindas. A primeira para redimir a sua igreja. A segunda vinda para buscar a sua igreja. E a terceira vinda para reinar com a sua igreja na terra. Se colocarmos essa manifestação aqui, nesse último dia, como vinda, teria 4 vindas, assim sairia da matemática de Deus. Né? Deus é perfeito em 3. Então, é 3 vindas. Né? E esse ministério dessa última era não foi vinda, mas foi a manifestação do Filho do Homem. Foi o último sinal. O Mumbrano chama esse ministério de o último sinal. São Lucas 17:30. São Lucas 17:30. E aqui, se você procurar aqui a palavra parousia, uma palavra grega, né? Parousia, que foi traduzido como vinda, você não vai achar aqui em Lucas 17:30. Né? Lucas 17:28 ao 30. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então esse ministério seria o ministério do Filho do Homem. Deus numa forma humana, numa forma literal. Numa forma literal. Como foi que o Filho do Homem se identificou nos dias de Jesus? Qual foi o sinal que ele usou para identificar ali nos dias de Jesus Cristo?
Ele não muda, então teria que ser o mesmo sinal hoje, né? O mesmo sinal hoje. Isso está na... Deixa eu ver aqui. Eu tinha marcado no papel aqui, cadê isso? É, Senhor, 46. Né? Vamos ver primeiro o 72. O que eu marquei aqui? 72. A palavra de Deus desta era, o que ele prometeu para esta era. Se você olhar na Bíblia e ver o que foi prometido para esta era, e você ver aquilo ser vivido, não me importa quem diga que está certo ou errado, está certo, porque é Deus interpretando a sua própria palavra. Ele não precisa de nenhum intérprete. Nenhum intérprete. Se Deus prometeu que o Filho do Homem iria manifestar, se ele vier identificar, o que mais precisamos é igual Jesus, né? Deus prometeu que Jesus viria como Filho do Homem. Ele veio ali e se identificou com o Filho do Homem. Se identificou. Através do quê? Então vamos falar sobre isso, né? Qual o sinal que o Filho do Homem se identifica? Como que ele faz para se identificar? Depois que Deus ali identificou ali no ministério de Jesus, como nesta era aqui, né? A identificação do ministério de William Branham. Que ministério foi que atuou através de William Branham, né? Que ministério foi que atuou através de Jesus? É, Senhor. Que ministério foi este? Depois que Deus identificou através de Jesus, não importava mais os críticos, o que eles falavam, né? Ah, não, Jesus foi um filho bastardo, seu pai foi um soldado romano, né? Jesus não nasceu coisa nenhuma, eles falavam, nem em Belém. Não se viu isso? Não existe tal coisa. Ou seja, vieram muitos críticos naquele dia, né? Falando, não, mas Jesus é isso, Jesus é aquilo, mas para o eleito nada disso tinha poder algum, não havia críticas que pudessem desviar os crentes daquela época do quê? Porque Deus se identificou através de Jesus. Então, para eles estava provado ali. Então, quando Cristo falou ali em João 6, né? Quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo. As pessoas que não eram eleitas, não, isso é contra a palavra. Chamando nós de vampiro, de canibais. Sendo que a Bíblia fala que não pode comer sangue, beber sangue. Como é que o Senhor fala que não beber do meu sangue? Deixaram ele. Mas para aqueles 12, ou para aqueles 11, melhor dizendo, né? Isso aí para eles, não, eles sabiam, peraí, Deus se identificou através dele. Então para nós, né, nada importa. E nessa era também, não é mesmo? Nesses 2000 anos aqui, olha só, tem algum ministério, né, identificado igual o de William Branham? Pode as pessoas falarem que o William Branham é falso, que para você sabe que Deus identificou ele, né? Eles falam que o William Branham é falso, mas o batismo em nome de Jesus está em toda a palavra de Deus. Eles falam que o Branham é falso, mas a Trindade tem conta em algum lugar nas Escrituras Sagradas. A Bíblia toda fala de um Deus apenas. Não importa se eles falam que o William Branham é falso, não ensinou a Trindade, né? A Trindade é a doutrina das denominações tradicionais, não é mesmo? Não há base alguma para essa doutrina na Bíblia Sagrada. Deuteronômio, né, 6, 4, fala bem claro, né? Eu Deus, eu Senhor, eu Elohim, sou um só. Sou um, indivisível, sou um. Vou querer dividir Deus em três. Que paganismo mais, né, mais terrível. Mas não importa, né? Para eles, né, estão completamente enganados, né, por esse espírito mentiroso. Não só ele, mas os grupos também que se diz da mensagem estão enganados, achando que nessa era veio apenas um profeta. Eles não sabem que palavra que se cumpriu. É igual o maior roubo que houve na história. Foi através de uma luz, né, lá na Inglaterra. Colocaram uma falsa luz e o trem pagador parou. Eles roubaram, né, tantos milhões de dólares ali naquele dia. O maior roubo que houve, né, até aquela época ali, né?
E hoje é a mesma coisa, né? Eles estão vivendo uma falsa luz, parados numa falsa luz, achando que nessa era veio somente um grande profeta. Nessa era veio Deus profeta, Elohim, Amém. ministério do Filho do Homem, mas usando um profeta. Aí que tá, eles não conseguem captar isso, entender isso jamais. Não vão entender por causa do quê? Porque não tem visão, não tem olho para ver, não tem ouvido para ouvir, né? Então não adianta, você pode falar para eles, né? Falar. Nunca vai conseguir chegar, né, no coração deles. Por causa do quê? Porque não tem semente de eleição, não tem predestinação, não tem no coração deles semente. Você pode aguar uma coisa o dia inteiro, a noite inteira, a vida inteira. Se não tiver semente ali, não vai brotar. Agora, se houver semente ali, né, aí quando o sol bater, a água vir, ela vai encontrar ali, vai sair ali. Não importa se tem concreto no chão, mas ela vai indo pelo fundo ali e a luz vai atraindo ela, ela vai caminhando por baixo, a raiz vai indo, né, até brotar lá no final lá. Amém, Senhor. Do concreto. Se houver ali eleição, se não houver semente, né, não adianta, né? Por isso que a Bíblia fala, não joguei vossas pérolas aos porcos, aos cães, porque eles vão pisar ali e vão ainda ferir você, né? Ferir você. Então aqui na mensagem aqui, né? Então existe três povos na terra, né? Judeus, samaritanos e gentios. O Filho do Homem manifestou para os judeus samaritanos. Porque Deus sempre se manifesta para aquele que está buscando. Se você não buscar, você não vai encontrar nada. Quando Cristo veio, os dois povos estavam buscando, né? A mulher samaritana falou para ele, nós estamos esperando vir o Messias. Quando ele vier, nós vamos saber todas as coisas. Está esperando o Messias. Então ele falou, eu sou quem falo contigo. Ele discerniu o coração dela, né? Mas vamos aqui, antes de... Então, ele teria que vir para os gentios agora, por quê? Porque já manifestou com o Filho do Homem para os judeus samaritanos. Se ele não viesse para os gentios, né? Então seria 128, deixa eu achar aqui, 128. Então seria, né? Não seria justiça da parte de Deus. Não seria justiça da parte de Deus. Senhor, é verdade. 128 nos fala, se aquilo foi o sinal do Messias para os judeus e para o samaritano, ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Agora, nós o vemos identificar a si mesmo como o messiânico, mostrando seu sinal messiânico, né? Então, qual foi o sinal que ele usou para se manifestar? Veja, o mesmo sol que surge no leste é o mesmo que sai no oeste. Retornando nesses últimos dias, com plenitude outra vez. E nós estamos tentando viver um clarão de outro dia, viver um clarão. Bom, então, qual foi o sinal que Jesus se manifestou? Quando ele viu, eu não consegui achar aqui, mas quando ele viu Pedro ali, ele falou, né? Tu és Cefas, né? Cefas, o filho de Jonas. Mas cadê isso aqui? Será que é 128? Eu estou confundindo. Tentei achar aqui, mas não achei. (128). O mesmo ontem ou eternamente. Isso foi o fim, quando Deus parou de tratar com eles. Eu marquei errado, né? Com certeza. Agora, como é que o sol... Então ele viu Pedro ali e falou, tu és o filho de Jonas. Mas ele nunca tinha visto, né, Pedro. Como é que ele sabia que era o filho de Jonas? Depois também Natanael, né? Natanael também. Ele viu Natanael e falou, né? Eis um israelita em quem não há dolo. Né? Em quem não há dolo. Como que ele sabia? Né? Como que ele sabia?
E também a mulher lá do poço, né? Vai, chama teu marido e vem cá. Não tenho marido. Se essa é verdade, não tenho marido. Porque tivesse já 5, esse que está contigo não é teu marido. Veja que tu és um profeta. Então, esse é o sinal. Lá também, na primeira vez que manifestou com o filho do homem lá para Abraão, 3 mensageiros, né? E um ficou com Abraão e discerniu o coração de Sara. Sem olhar, sem ver. E nesta era a mesma coisa. Nesta era também foi esse mesmo sinal. O Mambrão ficava de costas para a audiência e discerniu o coração das pessoas. Né? Então, o ministério de William Branham foi identificado. Né? Agora, muitos hoje querem vir fazer a mesma coisa, mas a escritura o Mambrão fala que não, é apenas um homem. Olha a confusão, até no grupo da mensagem, hoje tem pessoas querendo identificar, querendo dizer que o Filho do Homem está ali, mas é um homem em cada era, como está aqui na mensagem 294, o profeta, a festa das trombetas, o Mambrão fala: o último sinal que Abraão, e nós somos a semente real de Abraão, a noiva. O último sinal que Abraão viu antes que o sinal prometido viesse, o filho prometido viesse, foi o quê? Deus na forma de um ser humano que podia discernir os pensamentos das pessoas. Um homem, não uma dúzia. Um homem, não importa quantas personificações, eles tinham e ele discerniu os pensamentos que havia ali. Tá vendo? Um homem, não uma dúzia. Nessa era também é apenas um homem, não uma dúzia, como está aqui também na mensagem O Julgamento, no parágrafo 209, está escrito: eu não digo que seu pastor ou qualquer um estaria tomando o dom de discernimento. Eles não têm de fazer isso. Esse não é o chamado deles. Esse não é o chamado deles fazer isso. É para ver um homem. Amém. Um homem em uma era. Um homem em uma era. Então tudo é personificação, porque o sinal do messiânico que o Filho do Homem se manifesta é discernindo os corações das pessoas. Né? A coisa é perfeita. E você examinar esses 2000 anos de cristianismo, né? Você não encontra esse sinal, esse sinal de identificação. Você não encontra esse sinal, em parte alguma, a não ser o William Branham. Né? O William Branham discernindo os pensamentos das pessoas. Né? Nunca houve falha alguma, por quê? Porque não é o homem, é Deus ali. Né? Mas não é como o Branham é o filho do homem, ele é um filho do homem, um profeta. Né? Mas Deus se manifestou nessa era como filho do homem, não apenas enviando um profeta, mas ele próprio, né? Ele próprio veio como filho do homem, na forma de filho do homem. Né? Ele próprio veio. Né? No parágrafo 96 da mensagem, o Cristo edificado de todas as eras, ele fala, né? Veja como ele se identificou a si mesmo. Quando ele começou a pregar, havia um homem, André, que tinha estado ouvindo, e João foi com Jesus para certificar onde ele estava seguindo. Para a reunião, trouxe seu irmão, Simão. Tão logo quando Simão andou para a presença de Jesus, Jesus disse: seu nome é Simão, e você é o filho de Jonas. Aquilo o identificou, tá vendo? Amém. Aquilo o identificou. Nessa hora, nesse dia também, como um branco começou a falar: seu nome é isso, você é isso. Aquilo identificou, mas você era o filho do homem. Né? Identificou. Senhor, é verdade. Identificou, a luz identificou, os sinais sobrenaturais identificaram. Né? Mostraram, a palavra identificou. Né? Então, o ministério de William Branham foi identificado por Deus. Né? Não há por que as pessoas ficarem criticando, não vai resolver ficar criticando. Os eleitos, eles sabem, eles conhecem a identificação de Deus. Amém. Né? Aquele lá, o ceguinho também de nascença, falou: gente, se ele fosse pecador, ele teria feito esse sinal. Desde o ano do mundo começar, Deus nunca curou um cego. Se ele não fosse de Deus, não teria feito nada. Né? Nicodemo também falou para Jesus: sabemos que é um homem de Deus, porque se não fosse, não teria feito essas obras. Né? Então, gente, Deus identifica dessa maneira, é o sinal perfeito. Os outros não, os imitadores não têm sinais perfeitos. Vamos orar e finalizar o culto e passeia, meus irmãos. Amém, Senhor. Senhor Deus, damos graças por essa mensagem, vivifique em cada coração, Sim, Deus. Pai. Nos abençoe nessa ceia, nessa noite. Nós rogamos suas bênçãos no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.